Dando continuidade às nossas videoaulas sobre relações, temos aqui mais uma relação, agora sobre conjuntos finitos, né? Então vamos pegar aqui um conjunto A, que tem 5 elementos, né? As primeiras letras do alfabeto, A, B, C, D e E, né? E vamos pegar um conjunto B que tem 3 elementos, os primeiros 3 números naturais, 1, 2 e 3. E a minha relação R, ela vai ser esse subconjunto aqui de pares ordenados. A1, A2, B1, C1, C2, C3 e E3 aqui, certo? Então, nessa relação aqui, a gente pode dizer, por exemplo, que A está relacionado com 1, pois a gente tem o par A1, ele pertence à relação R. Outra coisa que a gente pode dizer é que C está relacionado com 2, pois o par C e 2 pertence a esse subconjunto do cartesiano. Já a gente não pode dizer que A está relacionado com o 3, né? Então a gente vai escrever o quê? Que A, R cortado 3, né? Pois se a gente pegar esse subconjunto aqui, a gente não vê o par A3 pertencendo a essa relação. Então, esse é um caso mais simples, porque os dois conjuntos são finitos, então a gente consegue observar todos os pares, né? Todos os elementos de A, todos os elementos de B, e todos os pares ordenados do cartesiano e os pares do cartesiano que estão na relação. Vamos duplicar isso aqui para ver algumas coisas a mais que a gente pode fazer aqui. Então, ainda sendo um produto cartesiano, a gente pode representar essa relação num plano, né? Igual a gente fez com os reais, só que aqui a gente vai ter uma pequena diferença, uma pequena diferença que nossos conjuntos são finitos aqui. Então eu posso representar o primeiro conjunto, A, o de chegada, a partir de uma reta horizontal. Então aqui eu vou colocar os elementos A, B, C, D e E. E o meu conjunto de chegada, né? O B, que é o contradomínio, vou colocar numa reta vertical. 1, 2 e 3. Então, a partir disso, a gente pode representar cada elemento dessa relação aqui como sendo um par de pontos neste plano aqui, né? Como sendo um ponto nesse plano aqui, né? Que representa um par. Então, por exemplo, a gente tem o elemento A1, né? Então, se eu fizer sair de A e chegar a 1 aqui, eu vou ter esse ponto aqui. Opa. Eu vou ter esse ponto aqui, é um ponto da minha relação. Fiz ele bem redondão aqui, né? Para estar mais visível. Outro é o A2. Então, se eu fizer uma ligação aqui, né, de um pontilhado, né, do A até o 2 aqui, colocar em preto aqui, do A até o 2, eu tenho que esse ponto aqui, ele também é um ponto da minha relação. Quais são os outros pontos da relação, né? O B1 aqui, o C1 aqui, o C2, o C3, certo? E o E3 aqui, certo? A partir dessa configuração aqui, a gente pode... Vou deixar ela um pouquinho mais achatada aqui no canto. A partir dessa relação aqui, a gente pode também responder o que são os conjuntos imagem e imagem inversa da relação. Então, o conjunto imagem da relação R, né? Vamos lembrar, a imagem é todos os y pertencente a B, tal que existe um x pertencente a A, onde x, r e y. Esse aqui é o conjunto, é a definição do conjunto imagem da relação R. Olhando para essa relação, a gente vê o seguinte, o primeiro elemento que pertence aqui é o 1, por quê? Então, no conjunto B está aqui na vertical, o conjunto A está aqui na horizontal. Então, 1
Ele pertence à imagem porque ele está associado ao A. Então, existe A, tal que A R1. Então, 1 está aqui. Ah, mas o A também está associado ao B, né? Não importa, basta que exista um elemento de A relacionado com esse elemento de B aqui. Então, já que a gente pegou o A aqui, ele está na imagem. O 2 também pertence à imagem, porque ele está relacionado com A, está relacionado com C. Então, bastava que existisse um, né? Existisse um X em A, não precisamos de 2. Mas tendo o 2, ok. Podemos escolher o que bem entender. E o 3 também é um elemento da imagem, porque o 3 ele está relacionado com o C, certo? Já a imagem inversa da relação são os elementos de A, né? X pertencente a A, tal que existe um Y pertencente a B, onde X é RY. Agora eu vou olhar para um conjunto diferente, eu vou olhar para esse conjunto A aqui. Bom, o A está relacionado com alguém de B? Tá, com 1. Então, ele pertence à imagem inversa. O B está relacionado com o Bzinho, né, minúsculo, está relacionado com alguém do conjunto B? Está relacionado com 1, então ele também está na imagem inversa. O C está relacionado com 1, com 2 ou com 3, mas está relacionado com pelo menos 1, então ele também pertence à imagem inversa aqui. Agora, o nosso elemento D aqui, ele não está relacionado com ninguém. Então, se a gente olhar para a coluna aqui do D, não tem nenhum pontinho aqui que relaciona ele com 1, com 2 ou com 3, né? Ou seja, não existe nenhum par de alguma coisa de B nessa relação aqui. Logo, D não pode estar nesse conjunto. Mas, por fim, o E está nesse conjunto porque ele está relacionado com 3. Então, esses são os conjuntos imagem da relação e imagem inversa dessa relação de A e B entre dois conjuntos finitos.